E assim, a minha estreia no cinema foi bem interessante, bem gratificante, porque esse curta, na categoria dele, ganhou 4 quiquitos em Gramado: melhor filme, melhor diretor, melhor atriz e melhor ator. E o Candango... Alô galera, eu sou Everton Goulart, apresentador do Arte Capital no seu East TV Show. Vamos conversar com o escritor, roteirista de cinema, Taylor Diniz. Sr. Taylor Diniz, agradeço por nos receber na sua casa. E eu vou começar perguntando para o senhor, por que literatura? Olha, é a pergunta mais difícil que eu já ouvi até hoje, né? De por que literatura poderia ser, né? De repente perguntar para um médico por que a medicina. Na verdade, eu fui me achando, fui me adaptando, por exemplo, à escrita, à leitura. Eu acho que são vários fatores, mas principalmente é o gosto, né? Pela palavra, pela escrita. E é a atividade com a qual eu me encontrei, não me imagino fazendo outra coisa, né? Qual é a sua escolha como inspiração? O cenário, seja o que o senhor pega para inspirar, assim? Eu acho que, em primeiro lugar, é mais fácil, né? Tu ter uma cidade que tu conhece como referência. Ao longo dos meus 16 livros, tenha exercitado assim, um papel bem volátil, vamos dizer, de cenários. Mas tenho também, como tu lembraste, cenários bem identificados com Porto Alegre, por exemplo. Eu tenho Crime na Feira do Livro, que é um livro que se passa na Feira do Livro de Porto Alegre. Tem um outro livro que se chama Mistério no Centro Histórico. Em primeiro lugar, é isso que eu te disse, eu acho que fica mais fácil, é um lugar que a gente conhece, tem intimidade, não precisa imaginar muito, né, um cenário que... Outro porque a literatura e a arte e o cinema assim, estão muito centrados no eixo Rio-São Paulo. Então, mais ou menos, tudo que se faz sob esse ponto de vista é mais fácil, assim, está mais na vitrine de Rio-São Paulo, por exemplo. Mas já há uma diversificação nisso, principalmente em relação, vamos pegar aqui Porto Alegre, né? Vários autores gaúchos que estão sendo lidos no resto do Brasil têm encenado as suas histórias em Porto Alegre. Eu faço como fiz com a Superfície da Sombra. Eu imaginei 2 cidades fictícias na fronteira do Brasil com o Uruguai e a partir desse cenário eu criei toda a história. E eu queria saber como foi essa migração da literatura para o cinema. Mas foi assim por acaso. Eu tinha um colega de conselho, no Conselho Estadual de Cultura, que leu um livro meu, achou interessante e quis, né, adaptar um conto. Eu fiz a primeira versão de roteiro, ele fez algumas correções e ele acabou filmando esse conto, foi baseado num conto meu, o roteiro meu e dele, que se chama Terra Prometida. E assim, a minha estreia no cinema foi bem interessante, bem gratificante, porque esse curta, na categoria dele, ganhou 4 quiquitos em Gramado: melhor filme, melhor diretor, melhor atriz e melhor ator. E o Candango de melhor filme em Brasília. E ganhou vários outros prêmios, né? Então aí eu comecei a entrar mais no cinema, mas assim meio devagar. Depois eu fiz roteiros para a série Histórias Extraordinárias da RBS, que era uma série que ia ao ar nos sábados. Ali eu também exercitei mais um trabalho já, não assim especificamente na linha do cinema, mas do audiovisual. E depois veio a adaptação da Superfície da Sombra. O Paulo Nascimento, que é o diretor, durante todo esse tempo sempre conversava comigo, me mostrava os tratamentos de roteiro. Eu fui para o set várias vezes, acompanhei assim informalmente, vamos dizer, não interferi em praticamente nada. E em função desse trabalho com o Paulo Nascimento, agora no ano passado surgiu a oportunidade de trabalhar, e sim de uma forma bem mais objetiva e profissional, vamos dizer, com o audiovisual, que foi na série Chuteira Preta, está em fase de montagem e vai ao ar no segundo semestre no canal Prime Box Brasil. Então essa já é assim uma participação, vamos dizer, mais efetiva, mais objetiva e bem mais profissional do que desse meu flerte, vamos dizer assim, anterior com o cinema. Embora eu sempre ressalte isso, que o meu negócio continue sendo a literatura, mas agora as coisas já estão quase paralelas, né? No último ano
eu me dediquei bem mais ao roteiro, me dediquei bem mais ao audiovisual do que propriamente à literatura. O que o senhor vê futuramente para os desafios da literatura na capital? As dificuldades que existem hoje, elas são aquelas dificuldades de sempre, embora hoje eu acho que seja bem mais fácil. Há 30 anos, há 40 anos atrás era bem mais difícil de se publicar um livro, né? Eu me lembro do meu primeiro livro, botei os originais embaixo do braço e fui largando na porta das editoras, né? Hoje já fica bem mais fácil, o próprio autor pode publicar seu livro, tem o e-book, tem várias editoras que fazem um esquema de cooperativa, o autor pode financiar a sua própria obra porque o custo é muito menor, né? Mas o problema que existia antes e que continua existindo é o problema da distribuição, isso sim. Então, a questão da distribuição ela ainda é muito difícil. E eu acho que vai ficando cada vez mais difícil, porque tem bastante gente publicando, né? Tem muita gente publicando, então, e se lê muito pouco, né, no Brasil. Então, esse é um problema que a gente tem de distribuição, né? Distribuição. Fazer com que o livro chegue no leitor. Muitas vezes é um bom livro, é um ótimo livro, mas ele precisa ser descoberto, as pessoas precisam ler. Hoje tem alternativas que não existiam há algum tempo atrás, que são as redes sociais, a internet. Então, quem sabe lidar com as redes sociais, por exemplo, já leva uma grande vantagem. Mas é uma ferramenta interessante. Tem muitos autores que hoje sobrevivem praticamente trabalhando com as redes sociais e que não dependem da mesa, do balcão da livraria. Quais são os seus projetos? O que o senhor deseja ainda fazer na arte? Se ainda tem alguma coisa que o senhor deseja fazer e os seus projetos para o futuro? O projeto para o futuro, naturalmente, que são mais livros, né? Enfim, o escritor nunca está contente com aquilo que produz. Eu tenho 16 livros publicados, acho que gostaria de publicar mais 16. Assim, falando seriamente, a literatura e o cinema, o audiovisual são meus projetos assim sérios e objetivos, né? Continuo escrevendo na medida do possível, em que o mercado está se abrindo bastante hoje, né? Nós temos canais fechados, né, que estão com séries praticamente o dia inteiro, né? Então é um mercado que se abriu e que, se alguém quiser entrar nessa área, é o momento. Eu acho que o mercado está muito bom, né? Então eu pretendo seguir na literatura, mas dar um pouco mais de atenção agora ao audiovisual. Agradeço ao Sr. Taylor por nos receber na sua casa. Foi uma grande honra poder conhecer o senhor pessoalmente. Sou um grande fã, acompanho o seu trabalho. Se inscreva-se no canal, curta o vídeo, procure o ISTV Show nas redes sociais e até a próxima.